Eu sou, por mais que eu seja inflamado com essas questões, eu sou muito otimista com isso aí. Eu acho que essa gurizada, eu acho que essa juventude vai dar um banho daqui a pouco, porque eles estão com a água no pescoço. Eles vão ter que tomar atitude, e essas atitudes onde você reflete sempre em favor do humano, em detrimento da tecnologia, não que se deva acabar com a tecnologia, mas que o mais valioso é o ser humano e não a tecnologia, eu acho que a gente tem grandes chances de mudar um processo civilizatório que não está dando certo. Olá! Neste episódio nós vamos conversar com o professor doutor em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, Walter Antônio Basso, sobre as publicações que tratam sobre ciência, tecnologia e sociedade. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde a todos, é um prazer imenso poder conversar com vocês sobre essa parte que hoje faz a minha vida profissional praticamente. Você falou em ciência, tecnologia e sociedade, e talvez hoje eu tenha aprofundado um pouco mais essa minha preocupação com a relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, mas sempre mirando uma coisa que para mim é fundamental, que é a mínima dignidade humana. Nós estamos vivendo numa civilização hoje absolutamente bruta, uma civilização cruel onde pessoas ainda passam fome, onde pessoas ainda recolhem lixo nos caminhões pelo centro da cidade para levar comida para os seus filhos. Então, essa minha preocupação se aprofundou muito mais, e eu trato hoje de um assunto mais específico, que depois eu posso inclusive falar sobre os livros, que eu chamo de equação civilizatória. É uma metáfora matemática onde a gente busca mostrar que o somatório de todas as variáveis contemporâneas, seja desigualdade, seja energia, seja economia, toda essa coisa diferente uma da outra, tem que sempre buscar uma coisa: a mínima dignidade humana. Então, num lado dessa equação, que eu usei como metáfora, nós temos o somatório dessas variáveis contemporâneas. No outro, basicamente, dignidade humana. E esse é o meu propósito de vida hoje. Realmente, na qualidade de educador, eu acho que qualquer ação que o homem faça, ele tem que pensar no todo. E esse todo tem que englobar a mínima dignidade humana para todos. Não para apenas nós, os privilegiados, que temos a possibilidade de estar utilizando do fetiche da tecnologia, que todo mundo fica hoje maravilhado, e realmente é uma coisa sedutora. E se nós não tivermos cuidado nesse processo civilizatório que nós estamos desenvolvendo hoje, nós vamos, em muito pouco tempo, atingir uma situação quase irreversível. Basta ver a questão climática, e nós estamos falando aqui no Rio Grande do Sul, coincidentemente, que está passando por algo avassalador há 1 mês, 2 meses, ou seja lá o que for. Sim. Então essa que é a questão principal da minha labuta diária em buscar esse entendimento, essa constatação de que nós precisamos trabalhar o processo civilizatório no direcionamento de encontrarmos a mínima dignidade humana. Certo. Em sua obra Ciência, Tecnologia e Sociedade, o senhor faz uma análise crítica do ensino tecnológico, com ênfase nas escolas de engenharia do Brasil, indicando os caminhos que podem orientar professores, pesquisadores e leitores na busca de subsídios para compreender e fazer ciência e tecnologia de uma forma mais digna, elegante e humana. Então, trata-se de uma tentativa, professor, de humanizar esse conhecimento tecnológico? Indubitavelmente. E não é nem tentativa, é uma busca constante, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar sempre no mesmo paradigma de achar que educação tecnológica é produzir tecnologia apenas. Indubitavelmente, a tecnologia é indispensável para uma civilização que, aspas, acha que progresso é simplesmente produzir, ter as benesses da tecnologia, e que os efeitos colaterais, aspas novamente, de pessoas passando fome, de pessoas absolutamente fora desse processo todo, é uma questão que se resolve pela questão política, como se isso fosse separado. A questão política está embrenhada na questão tecnológica. E é por isso que o mundo hoje sofre tantas consequências, inclusive com a questão da comunicação, inclusive com a questão de dizer que agora todos têm direito a um telefone celular, por exemplo, o que é quase que uma verdade. Mas o que isso significa, por exemplo, na diminuição da desigualdade humana? Muito pouco. Inclusive o poder hegemônico usa desse tipo de artifício para dizer o seguinte:
segue como está, que está bom. Está bom para quem? É essa a pergunta que eu faço. E eu, nesse livro, trago realmente uma ideia de um curso de engenharia, não queremos jogar os cursos de engenharia que estão aí fora, absolutamente. Mas, junto com essas questões eminentemente técnicas, trazer as questões humanas como subsídio fundamental para nós resolvermos os problemas da humanidade, que são muito mais humanos do que tecnológicos. E até esse seu comentário, professor, em relação à pandemia, a gente viu muito os celulares, que, né, as pessoas precisavam de um celular para se comunicar, também as escolas, para os alunos poderem assistir às aulas, e aí nós vimos, né, o aumento da desigualdade ali, porque muitos não tinham condições de acessar a tecnologia. Essa pandemia foi o catalisador de tudo, foi uma catástrofe, indubitavelmente foi uma catástrofe que nós vamos ter que ter muito zelo em recuperar a empatia que foi embora. Ou seja, as pessoas se desencontraram, as pessoas se isolaram, e necessariamente, obviamente, mas depois não souberam voltar, não estão sabendo voltar. E é esse cuidado, é esse tipo de artefato que nós temos que ter muito bem estudado para verificar de que forma, de repente, essa empatia volte, de que forma a reflexão das pessoas volte, de que forma a construção do conhecimento, por exemplo, nas universidades, nos institutos federais, nos institutos de pesquisa, etc., possa voltar novamente, porque esse isolamento constante que existe das pessoas agora com os tais de trabalho desde casa, etc., não dá para dizer que não é importante. Só que nós temos que ter um cuidado, que o mais importante nessa história toda é recuperar uma civilização que nós estamos vendo que está impactada com a questão, inclusive, dessa comunicação individual, das pessoas não se olham mais, das pessoas não se visitam mais. É impressionante o que aconteceu com a civilização nesse pós-pandemia. Mas, graças a Deus, ou seja lá quem que nós devemos agradecer, nós estamos voltando a recuperar essa questão do encontrar, da empatia, do discutir. Por exemplo, aqui no Brasil, que é uma questão mais catastrófica ainda, nós passamos por um período que as pessoas não estabeleciam mais diálogo. As pessoas simplesmente se agrediam. As pessoas não tinham mais argumentos. E isso está continuando hoje, enquanto a gente não desmanchar um costume e uma política enlouquecida que aconteceu nesse país, nós vamos ter muitos problemas em recuperar essa questão. Então, é mais ou menos nisso que eu volto a apostar. Eu te confesso, com toda a sinceridade, nesses últimos 5 anos, eu não tinha mais entusiasmo para estudar, para criar, para conversar. Eu recuperei a minha respiração, praticamente, a partir do tempo agora que a gente possa fazer alguma coisa para recuperar, e tem que recuperar, um Brasil que precisa ser recuperado. E, de novo, eu me baseio nesse discurso de Lula na ONU. Liberdade, fraternidade, destruir com a fome nesse país e no mundo, e principalmente uma coisa, recuperar o que se chama dignidade humana. Dignidade humana. E nessa obra também de técnica e de humano, o senhor destaca a construção do que somos, o papel social que representamos. Só pode almejar coerência e completude se formos mais que indivíduos, cidadãos ou profissionais, mas pessoas, personagens, protagonistas das nossas ações. No campo da educação profissional, professor, quais os desafios deste mundo contemporâneo? Veja, você pegou no campo da educação profissional. O que é educação profissional? Infelizmente, nós, inclusive, eu tenho o costume também de considerar a educação profissional só aquelas que têm resultados econômicos, por exemplo. Então, engenheiro, médico, advogado, etc. A gente acha que o resto não é educação profissional. O resto é uma educação etérea, que pode ser absolutamente desprezada, como, por exemplo, sociologia, como, por exemplo, filosofia. Não existe construção de conhecimento sem que essas questões sejam levadas em consideração. Então, nós temos que recuperar o fato de fazer entender às pessoas que a educação profissional é toda ela. Senão nós mesmos estamos sendo discriminatórios em achar que só vale, por exemplo, no ensino, no Brasil, inclusive, esse problema nós temos, inclusive os professores, as pessoas especialistas em educação também têm esse tipo de conceito. Isso é muito perigoso. A gente destrói algo que é fundamental na construção de uma civilização muito mais
solidária, uma civilização muito mais igual, entende? Então, quando eu falo em educação profissional, é claro que a gente não pode perder de vista as questões eminentemente pragmáticas, mas até quando? Até quando que nós vamos continuar não repensando esse processo civilizatório? E para mim, esse repensar começa por aí. Para que todo... Imagina-se que há 5 ou 4 anos atrás pensou-se no Brasil de acabar com as disciplinas tipo filosofia, tipo sociologia, como se isso fosse um gasto supérfluo e que não... O que nós temos que recuperar é mostrar que a sociedade precisa desses profissionais também para que ela seja realmente uma sociedade muito mais solidária, muito mais humana do que realmente essa que nós temos hoje em dia. E não é um processo muito impossível, é uma questão eminentemente política. Então, essa separação que nós tivemos, por exemplo, através dessa última reunião da ONU, onde vários líderes mundiais estão pensando que a fome, a desigualdade, a dignidade, ou seja, a fome tem que ser acabada e o resto tem que ser recuperado, porque senão nós vamos ter cada vez mais problemas civilizatórios. E até falando nisso, essa reforma do ensino médio, o novo ensino médio propõe isso, que essa parte mais humana, a construção mais cidadã, ela vá diminuindo, assim, porque essa escolha, né, que daqui a pouco vai para uma formação mais técnica e acaba deixando de lado essa formação mais cidadã. Perfeito, você identificou de novo, e a gente vem naquele mesmo erro secular, mas também aí não dá para culpar só o governo X ou o governo Y, isso é um problema, como é que eu posso dizer, da civilização em si. Ela considera a formação profissional apenas com as questões técnicas. Eu acabei de escrever um artigo para uma revista lá de Recife chamado O Fetiche da Tecnologia. O ser humano olha para a tecnologia e é tudo. E, na realidade, a tecnologia é sedutora. A gente tem que ter um cuidado enorme de não deixá-la transpolir ou, deixar o ser humano para trás. E é o que está acontecendo hoje. A questão da inteligência artificial, que todo mundo fala, meu Deus, que maravilha, que espetáculo. Nós temos que ter um cuidado enorme com a questão dos empregos, com a questão do trabalho, inclusive o sistema capitalista, que está dando um tiro no seu pé. O Henry Ford daria volta no seu caixão lá ao ver que não se tem mais preocupação com o trabalhador, para que o trabalhador receba, inclusive, para poder alimentar o processo capitalista na questão de poder comprar as coisas, etc. E tal. Então, essas questões, que obviamente eu estou falando muito rapidamente, que nós temos que recuperar junto às autoridades políticas do país, para que, inclusive o ensino médio está tendo já uma nova análise, etc. Está sendo repensado, né? Graças a uma política definida, de novo, desse governo que está posto aí, para que a gente possa recuperar essas questões que você muito bem colocou, a questão da filosofia, a questão da sociologia, a questão do humanismo dentro da formação dos nossos jovens. Né? E a expansão dos institutos federais ofertou muitas vagas, mas que não tiveram ocupação. A que se deve essa falta de ocupação de vagas, na sua opinião? Não é só uma questão das escolas técnicas. Essa questão da ocupação das vagas nas escolas é uma característica de toda a civilização hoje. Por exemplo, nas universidades federais existe até 60% de evasão escolar. É uma loucura, mas por quê? Isso é um processo já muito mais voltado à questão do comportamento social que nós temos hoje. Essa gurizada quer ser youtuber, jogador de futebol, etc, etc. Por quê? É sempre o dinheiro em primeiro lugar. Ou seja, as próprias universidades não se preocupam muito mais com a construção do conhecimento, de verificar o que a gente pode fazer em termos de uma civilização, e está virando, infelizmente, uma formadora de mão de obra. Para quem? Para o poder hegemônico. Então, essas questões todas é que nós temos que recapitular de onde estão acontecendo para que a gente possa repensar. Eu sempre digo, hoje eu trabalho com isso, inclusive esse livro que você mencionou aqui de Técnica do Humano, é mais ou menos bastante pretensioso de minha parte, lógico, mas tentar resgatar o que a gente quer com esse processo civilizatório. Para quê? Por quê? E para quem que eu vou fazer, por exemplo, um curso numa escola técnica? O aluno faz essa pergunta, ele
tem sentido eu não ter mais... A inteligência artificial vai usar o meu emprego. Eu não vou ter mais direitos trabalhistas. O que ele vai pensar? Ele vai embora, vai morar com os pais, e hoje a gente vê que a gurizada sai de casa com 30, 40 anos, não é por uma questão de optar de ficar morando com os pais. É por uma questão de que não tem outra oportunidade aí fora. Então isso não é só um processo que nós professores, inclusive, muito erroneamente, essa gurizada de hoje não quer mais nada com nada. Meu Deus do céu, eles querem tudo com tudo, eles estão pedindo para a gente como é que a gente vai solucionar esse problema. E as escolas não estão sabendo fazer. Estão lá com aquele dogma de sempre ficar jogando disciplinas e matérias para cima da gurizada, sem saberem para quê, etc, etc. É um problema muito complexo. Claro que a gente dizer como é que vai resolver é complicado. Agora, se não fizermos isso, nós vamos ter muito mais problemas daqui 5, 6 anos. Pode ter essa ideia. E será também por causa da falta de investimento nessas políticas de permanência? Eu acho que anteriormente sim. Não foi nenhuma política de investimento, foi uma política de destruição do que nós tínhamos em termos de educação. Eu acho que dentro do que está acontecendo hoje, pelo que eu estou sabendo hoje, esses investimentos estão muito mais aguçados para que isso seja, mas continua de novo sobrando muitas vagas nos institutos federais de educação, que é uma bolação maravilhosa esses institutos. É onde a gente pode realmente trabalhar a nossa gurizada. Aqui no Rio Grande do Sul sabe o que é gurizada, não em outro lugar não, né? Mas para trabalhar essa juventude que está ávida de nos perguntar o seguinte: escuta, o que eu faço daqui para frente? E os institutos federais de educação têm tudo para fazer em termos dessas questões sociológicas, humanas, etc., etc., juntamente com a questão, aspas de novo, eminentemente técnica. Mas no governo anterior isso foi tudo destruído, foi absoluto. E, inclusive, minou certos professores nessas instituições que defendem exatamente essa questão também de que, não, tem que formar, se não tiver vaga, manda embora. Aquela coisa eminentemente pragmática, desumana, como se a gente fosse objeto para formar, para ir lá produzir na empresa, como se fôssemos robôs, o que não modifica muito em relação à própria inteligência artificial. E ainda faltam oportunidades para quem sai deste ensino técnico? Faltam. Quer dizer, o desemprego, de novo, nós estamos agora lá com 8%, já chegamos a 14%. Então, esse pessoal que está saindo para fora para trabalhar, inclusive as remunerações são muito pequenas, né? Porque o empresariado, essa elite do atraso que nós temos no Brasil também, aproveita desse fato para aumentar sua lucratividade. E eu pergunto o seguinte: para quê? Que tanto lucro querem se uma civilização está sendo destroçada? Mas realmente as oportunidades são muito menores. Por isso a evasão escolar. A gurizada sai e vai fazer qualquer coisa que não seja tão difícil de concluir como isso, não? E como fazer com que esse conceito de ciência, tecnologia e sociedade ultrapasse a teoria disciplinar e seja implementado no dia a dia das relações sociais e no mundo do trabalho? As tuas perguntas são extremamente pertinentes sempre. O que eu quero te dizer, eu, por exemplo, trabalho com isso há 40 anos já. E sempre foi um troço refratário, principalmente nas escolas que trabalham com tecnologia. Não foi fácil eu enfrentar esse tipo de obstinação, Regido, de dizer que ciência e tecnologia, se não for feita para a sociedade ou para o ser humano, não tem razão de ser. É por isso que hoje eu já estico isso, estendo isso para o que eu chamo de equação civilizatória. Nós temos que começar a resolver essas variáveis contemporâneas e, insisto, para pelo menos podermos atender a mínima dignidade humana. Daí vou dizer, mas veja, tem sempre os efeitos colaterais, como eu já falei anteriormente. Não pode ter efeito colateral enquanto uma pessoa no mundo passe fome. A gente vê certas coisas na televisão, aquela gurizada toda morrendo de inanição. Para nós passa como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Que humanidade nós temos se esse tipo de coisa virou uma coisa normal? Daí volta, você vê o noticiário lá, aquelas catástrofes, etc, etc, etc. Depois volta a novelinha, volta o futebol e segue o barco. Então são essas questões que nós temos que começar a realmente pensar, não só na escola, principalmente na sociedade.
E com base nas suas duas obras, o ensino tecnológico pode contribuir com a construção de uma sociedade mais cidadã? Eu diria que as minhas duas obras são, uma mordida de mosquito disso, entende? Mas elas chamam a atenção e eu te devolvo com uma resposta que eu sempre dou quando me entrevisto em relação a isso. Quando eu falava sobre esse assunto, lá na década de 90, meu Deus do céu, era absolutamente rechaçado. Ele não conseguiu fazer engenharia, então ele resolveu não sei o quê. E você teve, na qualidade de professor, na época, eu tive que lidar com essa questão crucial e, para mim, muito difícil, porque eu estava dentro de uma academia onde eu tinha que produzir, dentro dos preceitos do que é academia, e para mim foi muito difícil. Mas eu te confesso que eu fico feliz de ver que hoje em dia a aceitação é outra. Não sei se concordo, mas está se discutindo. E daí não é só por uma questão de politicamente correto. É uma questão de sobrevivência, inclusive na profissão de professor de engenharia, etc, etc. Porque os alunos estão nos pegando no pé também. Eles querem saber o que nós estamos fazendo aqui. Entende? Então, é perigoso e, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente ter a solução para isso. Até porque, quando se tem um congresso de engenharia, eu falo de engenharia porque eu sou engenheiro, né? Geralmente se fala, vamos mudar currículo aqui, vamos pôr... Não é uma questão curricular, é uma questão filosófica. O que nós queremos com a educação tecnológica no Brasil? E eu sempre faço a pergunta-chave: por quê, para quê e para quem? Certo. Então, professor, as suas considerações em relação a essas duas obras, assim, os seus comentários, os seus destaques aí para nós deixarmos para o público que está nos assistindo e nos ouvindo aqui da Durg Sindical. Eu diria que essas duas obras, que são talvez as que eu acho as minhas principais, mas eu tenho mais uns 8 livros escritos, elas fazem um apelo para que a reflexão volte. Eu não estou dizendo que deva se seguir essas normas que estão postas aqui, porque nem são normas, são opiniões, reflexões que eu faço ao longo do meu tatear como é que está o processo civilizatório. Eu acho que a colaboração delas, e é por isso que elas estão, até a mim surpreende, por exemplo, esse livro de Ciência, Tecnologia e Sociedade, ele está na sua 7ª edição. Não é qualquer livro acadêmico que consiga isso em algum lugar como o Brasil, né? Então, é o que eu digo para quem está me ouvindo. Eu sou, por mais que eu seja inflamado com essas questões, eu sou muito otimista com isso aí. Eu acho que essa gurizada, eu acho que essa juventude vai dar um banho daqui a pouco, porque eles estão com a água no pescoço. Eles vão ter que tomar atitude, e essas atitudes onde você reflete sempre em favor do humano, em detrimento da tecnologia, não que se deva acabar com a tecnologia, mas que o mais valioso é o ser humano e não a tecnologia, eu acho que a gente tem grandes chances de mudar um processo civilizatório que não está dando certo. Por mais que a gente queira, e aí volta a questão, encerrando mesmo, a questão climática, que vocês estão sentindo na pele aqui no Rio Grande do Sul, que todo mundo diz, mas sempre foi assim. Não, o homem está servindo de catalisador. E esse é o grande perigo que nós passamos, com desmatamento, com falta de qualquer cuidado com o saneamento básico, com falta de acolhermos as pessoas para acabar com a fome, etc, etc. Esse eu te digo, virou minha proposta de vida. Já estou lá com meus 70 anos, né? E agora, até falando sobre isso, das desigualdades sociais, o próprio avanço da tecnologia e dessas oportunidades, a inteligência artificial, tem também tirado a oportunidade de trabalho de muitas pessoas. Mas sem dúvida, esse que é o grande problema. Nós perdemos esses dias o Domenico Di Masi, um sociólogo italiano que faleceu aos 85 anos, que é um dos inspiradores do que eu faço também. Ele sempre dizia o seguinte: o futuro do trabalho tem que ser analisado com o maior cuidado possível, porque todo mundo diz, não, a máquina não vai tirar o lugar do homem, ela está tirando o lugar do homem. Você já ouviu falar em fábrica escura? Pois existem várias fábricas no mundo afora, onde você tem um galpão, né? Claro que estou fazendo um desenho do que possa ser, onde entra a matéria-prima e sai o produto. Lá dentro dessa fábrica não tem mais nenhuma pessoa, ela é toda controlada por software, onde tem 4 ou 5 engenheiros, obviamente com uma formação bastante aprofundada, que determinam todo o processo. Ali trabalhavam 2.000 pessoas. Está produzindo para quem? Aquilo que eu te falei no começo. É um tiro no pé do próprio capitalismo. Mas tudo isso está sendo repensado.
Você, não sei se você lembra também aqui nessa reunião da ONU, a reunião de Lula com Biden para tratar a questão trabalhista nos Estados Unidos, onde nunca se deu bola para esse tipo de coisa. Então são questões que mesmo ainda de forma fraca, de forma incipiente, vão ser a agenda do mundo contemporâneo, pode ter certeza. Professor, então a sua mensagem final, e a Durgs Sindical já agradece a sua participação aqui no nosso programa. A mensagem final é essa. Eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos reverter essa situação quando a solidariedade, o amor, parece uma palavra, tem gente que ouve falar em amor, que coisa piegas. Se nós não tivermos esse tipo de cuidado, nós temos um péssimo futuro para a nossa civilização. Mas se nós voltarmos a ter a preocupação com a igualdade, com a dignidade humana, com a extinção da fome, que me parece uma coisa tão absurda, alguém passar fome numa civilização onde você tem produção de alimentos a dar com o pé. Então são essas questões todas, e aqui tão otimista. E eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo, inclusive, no intuito de trazer essas discussões à baila. Porque são muito poucas as pessoas que estão preocupadas com isso, porque também, infelizmente, estão lá no sobreviver do dia a dia, que está cada vez mais difícil de ser conseguido. Mas, em suma, eu sou um otimista e acho que a gente vai chegar lá onde a gente pretende. Uma civilização mais solidária e que permita a mínima dignidade humana. Muito obrigada.